Nós iniciamos a aula número 9 de nossa disciplina Teoria do Conhecimento e esclareço que em nosso plano de curso, inicialmente, o tema 4 estava programado ou está programado para ser desenvolvido apenas em uma só aula. E por circunstâncias imprevistas, nós nos empolgamos desenvolvendo o tema e então, como consequência, houve que colocá-lo sob o amparo de 2 encontros ou de 2 aulas. E nós tínhamos visto nessa primeira parte do tema 4, tínhamos visto a complexidade da realidade, o que significava método e metodologia, e esclarecíamos que, por causa do objeto, ou por causa do acesso ao objeto vindo do sujeito, havia diversos métodos e diversas metodologias, onde nós esclarecíamos a metodologia acadêmica, a metodologia científica e a metodologia da pesquisa, referindo-nos especificamente aos estudantes universitários de licenciatura e bacharelado que, de alguma maneira, se encontram em um processo de ensino-aprendizagem e, nesse processo de ensino-aprendizagem, inclui-se esses trabalhos acadêmicos, a metodologia, por isso, a metodologia acadêmica, os trabalhos escolares, enfim. Inclui-se essa metodologia científica, quando participam de algum programa, CNPq, CAPES, aquelas fundações de apoio à pesquisa estaduais. Então, se trabalha também determinados métodos para atingir determinados objetivos, e também essa metodologia da pesquisa, onde tutorados ou orientados por algum professor realizam também um projeto de pesquisa. Bom, nesta continuidade de nosso tema 4, passamos ao item 3, onde nós dizíamos que, precisamente por causa de que um objeto pode ser abordado desde diversos caminhos, desde diversas perspectivas, desde diversas abordagens, estas abordagens, estes caminhos, denominávamos métodos, então poderíamos obter determinado conhecimento que, em consequência, derivariam em diversas áreas de conhecimento. E colocávamos aqui, neste desenvolvimento do tema 4, o exemplo do ser humano. O ser humano, nós dizíamos, ele pode ser abordado pelo antropólogo, ele pode ser abordado pelo sociólogo, ele pode ser abordado pelo médico, ele pode ser abordado pelo teólogo, ele pode ser abordado pelo político, ele pode ser abordado pelo químico, pelo físico, enfim. E então, quando é abordado pelo antropólogo, claro que não vai produzir medicina. Ele produz um saber conhecido como antropologia, ou a ciência antropológica. Quando é abordado pelo sociólogo, claro que ele não está produzindo história. Ele está produzindo um saber, uma área de conhecimento, cujo nome será sociologia. E assim sucessivamente. O historiador também aborda esse ser humano, esse mesmo objeto, com um determinado modo, com um determinado atalho, pegando um determinado caminho, ou, como dizíamos, realizando umas atividades táticas e estratégicas que lhe permitam, evidentemente, não produzir nem sociologia, nem antropologia, nem filosofia, nem medicina. Vai produzir um saber
específico conhecido como ciência da história. Então, nesse sentido, nós dizíamos, claro, assim como não temos um único método ou uma única metodologia, assim também nós temos diversos tipos de conhecimento. Por quê? Nós dizíamos ao início do tema 4. Porque a realidade, ela, embora vista ontologicamente, dizíamos assim, toda ela é, toda ela está. Dela pode-se dizer que toda ela existe. E dela pode-se dizer que é o que há. E nesse sentido, então, universal, geral, dizíamos, só que ela só pode ser conhecida quando se determina, quando se define. É isto, é aquilo outro. Então, aqui é quando nós falamos de que estes diversos tipos, tanto de acesso à realidade enquanto tal, como resultado do que se produz destes diversos acessos, possibilitam diversos tipos de conhecimento. E aqui, claro, dentro dessa pluralidade, dentro dessa multiplicidade de tipos de conhecimento, aqui nós vamos abordar apenas 5, que são aqueles que aparecem normalmente em qualquer livro, monografia ou manual de teoria do conhecimento e que é necessário esclarecê-los para informação, para formação e para transformação dessas mesmas informações, desses mesmos conhecimentos sobre o que venha a ser cada um deles. E aqui, então, nós elencamos o conhecimento conhecido como vulgar, conhecido como popular, ou, mais tecnicamente, conhecimento do senso comum. Abordaremos também o conhecimento denominado mitológico. Abordaremos também o conhecimento, dado que nossa disciplina pertence ao currículo filosófico, então aqui abordamos, claro, também o que seja o conhecimento propriamente filosófico. Abordaremos aqui também um tipo de conhecimento que, por mais que se diga que vivimos em uma cidade secular, em uma era pós-secular, e se diga que então a educação tem que privar por, ou defender que é laica, e também que parece que paira no ambiente cultural, paira no ambiente intelectual, uma atitude de ateísmo, de negação de Deus. Sociologicamente dizemos, não é tão verdade esta situação cultural, toda vez que simplesmente se saímos dos muros da universidade, o primeiro que encontramos é uma grande quantidade de casas, de templos abertos, onde se realizam atividades religiosas, ritos, músicas, orações, cultos a exatamente isso que se denomina de Deus. E por isso que nós dizemos aqui, é importante, independentemente de se afirmar de maneira, vamos a dizer assim, franca e quase que sem maiores informações, de se afirmar que vivimos em uma cidade secular, em uma era post-secular, em um ambiente educacional privilegiadamente laico, devemos dizer que a sociedade ainda se movimenta dentro
desse conhecimento que aqui nós denominamos conhecimento teológico. E então nós abordaremos também esse tipo de conhecimento. E para finalizar, diríamos assim, fechando nosso tema 4, falaremos também disso que nós já, na aula anterior, dizíamos que tem a hegemonia entre todos estes tipos de conhecimento e que se torna tribunal para todos eles, na tentativa de atingir um determinado conhecimento, e este tribunal, este tipo de conhecimento, é o conhecimento denominado científico. Então, esse será o quinto tipo de conhecimento que nós teremos oportunidade de abordar nesta aula. Bom, iniciando pelo conhecimento que nós denominamos aqui vulgar, popular, o do senso comum. Eu quero dizer assim que estou falando para estudantes de história brasileiros e seria interessante que neste denominado aqui conhecimento vulgar pudessem ler um livro que, segundo minha pesquisa, foi o primeiro livro de história do Brasil escrito por Pero de Magalhães Gandavo. Alguns pronunciam Gandavo, mas eu vou dizer aqui Gandavo. E ele escreveu, imaginem o título, História da província de Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos Brasil. Então, deixo para vocês essa mosca na orelha, para que vocês, de alguma maneira, vejam, ou se interessem, ou tenham mínima curiosidade para pensar, depois de ler esse texto, e pensar o que levou a Pero de Magalhães Gandavo, em 1576, sendo a primeira obra sobre história do Brasil, a colocar o título História da província de Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos Brasil. É muito interessante, e digo, teremos um exemplo aqui de ilustração concreta sobre a história do Brasil, disso que se conhece aqui, ou que se denomina aqui, como conhecimento vulgar. Aqui, claro, nós dizemos conhecimento vulgar, diz-se, é aquele que pertence, com o qual vive, com o qual se entende e se compreende o vulgo. Vulgo seria aqui a maioria da população. Normalmente, sem muita instrução, muitas vezes analfabeta, muitas vezes sem uma cultura, vamos a chamar assim, científica, mas que vive, é o grosso da população. Por isso que também esse conhecimento vulgar, que é próprio do vulgo, ou seja, da maioria, muitas vezes sem uma formação escolar, acadêmica, enfim, pode ser também denominado conhecimento popular. Mas aqui, caríssimos, quando o Marculino Camargo passa qualitativamente do conhecimento vulgar para o conhecimento popular, acredito que, desde um ponto de vista político, desde um ponto de vista sociológico, desde um ponto de vista, vamos dizer assim, das ciências sociais, haveria que fazer algum esclarecimento sobre esse conhecimento popular. Isto porque, claro, na hora de, por exemplo, de organizar um movimento social revolucionário, esse conhecimento popular tem um enorme valor quando se relaciona o que poderíamos denominar o povo, a massa, a coletividade, a multidão, com o intelectual que, de alguma maneira, se compromete dentro desse movimento social e
pela própria confissão desses intelectuais, aprende muito, muito. E aqui trazemos então a figura de Antônio Gramsci, desse intelectual comprometido, engajado e tal, que disse, acrescenta a seu saber científico essa dimensão política. E este acréscimo da dimensão política é quando ele mergulha, acompanha, se compromete dentro desse movimento popular, desse movimento social de transformação da realidade com vistas a, sobretudo, realizar uma revolução. Então, aqui a gente deve ter muito cuidado quando simplesmente possa se chegar a confundir conhecimento vulgar e conhecimento popular. Como digo, este conhecimento popular, em sua dimensão política, merece alguns esclarecimentos. Por outro lado, aqui também o Marculino Camargo denomina esse conhecimento vulgar ou esse conhecimento popular conhecimento do senso comum. E acredito que neste caso aqui o conceito que mais nos interessa é exatamente esse de conhecimento produzido ou vivido ou intuído pelo senso comum. Diria-se mais ou menos assim, é como se fosse uma espécie de sabedoria salomônica. E aqui trago o exemplo de Salomão. Se vocês se lembram, alguém deve ter lido, nós somos quase todos de tradição religiosa cristã, e claro, ou ter visto em algum filme ou algum documentário a vida de Salomão, aquele que lá no povo judaico é considerado um homem sábio. Ele tem uma sabedoria. E qual era esta sabedoria? Desde logo não era uma sabedoria ao estilo de um cientista. Era uma sabedoria própria da experiência de vida e era considerado por isso um sábio no sentido de um justo. E aqui então, se vocês se lembram bem daquela passagem quando duas mulheres que tinham tido ao mesmo tempo dado à luz um filho, dormiram juntas e uma delas, por acidente, ficou acima do filho e o filho se deixou de respirar e morreu, perdeu o fôlego. Então, quando acordaram, dormindo juntas, ninguém sabia o filho de quem tinha morrido, de quem era o filho que morreu. Claro que aquela que tinha afogado o filho, oprimido o filho a tal grau que deixou de respirar e morreu, sabia qual era o filho. Diante desta situação, foram levadas diante do rei Napoleão, diante do rei Salomão. E então Salomão fez uma prova. Disse, bom, já que vocês estão brigando por um filho, por menino, então para deixar de vocês brigarem por ele, então eu termino com a causa de sua briga. E pegou um facão, pegou um menino e foi a matá-lo. Aí, uma que resultará a mãe do menino diz: Rei Salomão, prefiro que meu menino viva, mesmo sendo amamentado por essa mulher, a que meu filho morra. Então Salomão diz: você é a mãe do menino. Então, este tipo de sensibilidade, este tipo de
saber é o que ilustra aqui o que queremos dizer e o que Marculino Camargo e o que tantos outros escritores de teoria do conhecimento falam de conhecimento do senso comum. Por isso que aqui o Marculino Camargo vai dizer: o conhecimento do senso comum é um modo comum, espontâneo ou precrítico da maioria das pessoas conhecerem. Eu diria assim, é um conhecimento, é uma sabedoria, para falar em termos salomônicos, da própria experiência vital. Não é necessário que você seja erudito. Não é necessário que você seja culto no sentido acadêmico universitário. Não é necessário. Não é necessário que você tenha um conhecimento escolar de alfabetizado. Não. Este conhecimento é fruto do conhecimento próprio da experiência vital. Por isso que é um conhecimento cotidiano. Por isso que é um conhecimento do dia a dia. E o que destaca este senso comum? Eu diria assim, a racionalidade natural como atividade própria do ser humano. Ou seja, é aquilo que imediata e francamente e de maneira aberta e espontânea não repugna à razão e resulta, desde todos os pontos de vista, razoável. É o razoável. Não é o racional rigorosamente falando, mas é o razoável. E aqui, caríssimos, claro, há um salto qualitativo entre um conhecimento rigoroso e estritamente racional, que seria identificado com a empiricidade, com a academia, com a escolarização, com a alfabetização, enfim, a este conhecimento razoável. É este que, evidentemente, não está preso nem é dono apenas aquele erudito, aquele alfabetizado, aquele educado escolarmente falando. E por isso que o Marculino Camargo diz, surge fragmentariamente, claro, ninguém está pensando que isso seja levado a uma sistematização, que isso verdadeiramente responda na sua totalidade, caríssimos, que responda na sua totalidade. Não digo em pedaços, não. Ninguém está pensando que responda a uma totalidade de visão de mundo. Não, normalmente o povo tem uma visão extremamente fragmentária, contraditória, a pedaços. É um quebra-cabeças que se você começa a expurgar e analisar, é difícil armar. Por isso que é espontâneo, por isso que é do dia a dia, por isso que é da experiência vital. Sai ao encontro das necessidades tal como se vai vivendo e responde, como digo, exercendo sua racionalidade natural. E por isso que nós dizemos, não se deve confundir com uma racionalidade científica, mas com algo razoável, algo que não repugna à razão. E surge fragmentariamente, não está sendo fruto de um método, não está sistematizado e é conforme as ocasiões da vida aparecem. E aí mostra sua naturalidade, sua desenvoltura, sua rotina, seu costume, sua cotidianidade. Diríamos assim, poeticamente, como naturalmente se vive. Se vive. Então, tal conhecimento também não é procurado em si mesmo. De certo modo, diríamos assim, ninguém está procurando aprender. Ninguém está querendo ser carpinteiro, operário, pedreiro. Ninguém está querendo. Mas na vida aprende um pouco de tudo.
aprende vivendo, ou, como se diz, a nadar se aprende nadando, então a fazer se aprende fazendo. Então, se aprende assim. E por isso que não é diretamente procurado por si, mas, disse Marculino Camargo, acontecimentos da vida familiar, profissional, religiosa e social, ou seja, o mundo onde a gente vive, o mundo onde a gente se desenvolve, onde a gente nasce, cresce e morre, coloca na pessoa ao par de informações que ela passa a absorver, eu diria assim, naturalmente, espontaneamente, como saber do grupo, coletivo. Nós dizemos assim, e como vamos saber a seguir, a filosofia, ela se levanta precisamente sobre essa cotidianidade, sobre essa naturalidade, e é outro tipo, é outra qualidade de conhecimento. O Marculino Camargo disse aqui também que este conhecimento do senso comum atinge apenas o fato. Ou seja, as coisas são como são. É que devem acontecer do jeito que acontece. E este conhecimento do senso comum não questiona os fatos, tal como acontece. Não questiona o fenômeno, procurando suas leis, suas causas, enfim. Não procura nada disto que explique esse fenômeno. Esse fenômeno, ele realiza-se, acontece naturalmente, com naturalidade. Por isso, disse Marculino Camargo, suas certezas, e aqui, caríssimos, nós falávamos ao início desse conhecimento vulgar, de um conhecimento popular, deve-se dizer o seguinte: há certezas, e aqui está a riqueza desse conhecimento do senso comum e, politicamente, desse conhecimento popular. É muito importante. Há certezas, embora sejam certezas desde o ponto de vista do método científico, desde o ponto de vista de um rigoroso método de comprovação, são certezas intuitivas, aprendidas, diríamos assim, pelo fato de viver. Por isso que se denominam intuitivas. E, claro, para mim seria muito... seria dizer, ultrapassar a crítica ao conhecimento do senso comum, popular ou vulgar, dizer que é pré-crítico. Eu quero dizer que crítico já é o ser humano enquanto Homo sapiens. Ele já é crítico. Ele é a crítica da realidade na sua totalidade. E então eu não posso dizer, é didático, pedagógico, mas tudo bem, pode-se dizer pré-crítico, mas eu queria dizer que não se pode colocar pré-crítico. E aqui, não sei se ilustre muito, mas, por exemplo, quando se fala de povos pré-históricos, só porque, vamos dizer assim, não tinham uma escrita, e então sua classificação dos seus objetos, as instituições que eles criaram, enfim, lhes faltaria alguma coisa, vamos dizer assim, de exercício crítico. E eu digo que não se pode falar assim, de maneira despectiva, que esse conhecimento do senso comum seja pré-crítico. Desde o meu ponto de vista, enquanto senso comum, e, sobretudo, enquanto conhecimento popular, desde um ponto de vista político, é de uma grande
enorme e profunda criticidade. Pois bem, dito isto, passamos agora a esse item 3.2 que nós colocamos aqui como conhecimento mitológico. Meus irmãos, eu acho que é de certo modo um tanto difícil nesta era científica, nesta era da informática, nesta era de uma parafernália tecnológica, neste momento em que temos uma atitude como o apóstolo Tomás, que disse que até não ver, não crer, enfim, possivelmente resulte um tanto difícil falar de conhecimento mitológico. Mas vamos tentar esclarecer este conhecimento mitológico. Primeiro, eu quero dizer que ele não merece nenhuma desvalorização, nenhum desrespeito e nenhum desprestígio. Por quê? Porque, caríssimos, se pensamos que nosso exemplo maior de racionalidade, de teoria, foi a filosofia, então bastaria pegar uma história da filosofia para dizer, olha, até o século VII antes de Cristo, toda a humanidade vivia miticamente. Seu imaginário social global, desde que nascia até que morria, e possivelmente depois da morte, ou possivelmente, dependendo da leitura mítica, antes da morte também, era uma visão de uma totalidade, de uma globalidade que envolvia inteiramente a totalidade cósmica, natureza e ser humano, de tal forma integrados. E era uma leitura que, vamos a dizer assim, foi a primeira experiência representativa que o ser humano se deu a si mesmo no seu exercício hermenêutico. Foi a primeira leitura de interpretação da realidade que o ser humano, sapiens, fez, representando, dizendo essa ciência da experiência da consciência. Foi a primeira. É aquela que funda a realidade primordial, original e originante. Então não se pode perder de vista que este conhecimento que nós conhecemos como mitológico tenha essa carga de, não digo de primitivismo, digo de primordialidade. É um conhecimento primordial da humanidade. E acredito que esta atitude mítica não desapareceu. Tem muitos comentadores do processo científico, do método científico, da ciência em geral, que dizem essa verdade que procura o método científico, essa verdade que os cientistas tanto procuram, defendem, hegemonizam e, de certo modo, desprestigia a todo outro conhecimento, não passa de um mito. Então, eu digo, esta atitude mítica não desapareceu da humanidade. Agora, aqui, especificamente, quando falamos do conhecimento mitológico, estamos nos referindo, se vocês quiserem, não se pode falar nem de história, porque a história se afirma que começa com a escrita.
E o mito é anterior. O mito está lá traçado nos jeroglifos, está lá traçado nos desenhos das cavernas, está lá traçado nas pinturas rupestres, está lá traçado nas pedras, está lá traçado nas cinzas, está lá traçado em diversos objetos que o ser humano, na sua aventura humana, para não denominar história, na sua aventura humana, tentou responder aos desafios da realidade que o desafiam pela primeira vez. É como se disséssemos, o relato mítico, a representação mítica, ou isso que nós denominamos de mito, foi a primeira resposta dada pela humanidade aos desafios de tentar conhecer o objeto da realidade. E o valor, eu digo, atravessa por aqui. E eu diria que mais que um relato, mais que uma narrativa, mais que uma representação, o que o mito, diríamos assim, levanta como primordial e fundamental é essa atitude que o ser humano tem com relação à realidade. E claro, caríssimos, se a gente disse até o século VII, pelo que diz em relação à história da filosofia ocidental, até o século VII o homem vivia num mito. Então, caríssimos, eu digo com toda honestidade, deve-se estudar isto em detalhe. Deve-se estudar isto de maneira analítica. Deve-se estudar isto com muito respeito. Deve-se estudar isto com muita seriedade. Eu digo isto, mas também sou muito ciente de que, por exemplo, estou falando para estudantes brasileiros, estou falando para estudantes latino-americanos, estou falando dentro de uma universidade que tem uma alienação colonial eurocêntrica. Por que digo isto? Porque, caríssimos, quantos de nós nos detemos a estudar os mitos indígenas do continente americano antes de 22 de abril de 1500 ou antes do 12 de outubro de 1492? Porque este conhecimento é relegado ao desprezo. Porque este conhecimento é relegado à desvalorização. Sendo que exatamente este saber indígena, mitológico, se vocês quiserem, registra de diversas maneiras, nas pedras, nas árvores, nas peles, nas cavernas, esta primeira tentativa de representação da realidade desse Homo sapiens americano, ou, de uma maneira mais técnica, desses filósofos desnudos do continente americano. Então digo que este conhecimento mitológico tem esse valor porque é o primeiro posicionamento do lugar do ser humano no cosmos. Ou, se vocês quiserem, é a tentativa de encontrar o lugar do ser humano, pelo próprio ser humano, na realidade enquanto tal, na sua totalidade. E aqui seria interessante sublinhar, e sublinhar mesmo, e eu digo com toda consciência de causa, com todo comprometimento intelectual, que não é muito verdade que com a filosofia se passou do mito ao logos, ou do caos ao cosmos. Meus irmãos, não se pode falar de que se passa do caos ao cosmos, porque se diria então que a natureza, que a realidade enquanto tal na sua totalidade é caótica. E que então o Homo sapiens, o ser humano, a ordena, a organiza. Isto é verdade, tem que ser bem entendido,
Mas o que me interessa aqui neste conhecimento mítico ou mitológico é dizer: quem está em caos e que não sabe seu lugar neste cosmos, nesta realidade enquanto tal na sua totalidade, nesta natureza, quem entra em caos, quem está perdido, quem não está ordenado porque não encontra seu lugar, é o próprio ser humano. E neste conhecimento mitológico, ele procura verdadeiramente encontrar seu lugar distinto, qualitativamente diferente de todo outro ser que o circunda. E aqui está sua distinção essencial. Ele se manifesta um animal distinto. Ele se manifesta um vegetal distinto. Ele se manifesta um ser distinto, uma natureza distinta, uma realidade distinta. Precisamente quando se manifesta através do mito. E o mito, caríssimos, dizem muitos que é apenas uma narrativa onde tem a função primordial a fantasia, a imaginação e a intuição. E dizia Paul Ricoeur, na Simbólica do Mal, dizia: mito é uma narrativa racional em base de símbolos. Eu diria em base de metáforas. Eu diria através de desenhos. Eu diria através de ferramentas extremamente fundamentais, se quisermos primitivas, inventadas, criadas, no momento da invenção da cultura. E a cultura deita raízes no mito. A cultura, diríamos, nasce, se fundamenta no mito. E puxando para a literatura, diríamos assim, que os literatos, os historiadores da literatura e os poetas dirão: a primeira linguagem, a primeira representação da realidade foi poética, ou seja, mítica. É uma imensidade desbordada de fantasia e imaginação, ainda não exigida por uma racionalidade analítica e fria e rigorosa. Não é. É o ser humano soberano, livre, independente, ou como dizia Edmundo Husserl, sem preconceitos. As coisas mesmas como aparecem, o homem primeiro, primitivo, primordial, original, origina a cultura, se origina como ser humano racional, cultural, histórico, etc., exatamente aqui, neste denominado por nós conhecimento mítico. E para mim, este é um extremo valor. Eu diria que para mim, como atitude humana, para mim, se projeta na atitude científica, se projeta na atitude filosófica, mas, com toda certeza, como atitude fundamental do modo de ser do ser humano, a atitude mítica é primeira. É primeira porque não desaparece em todo o que levamos disso que nós denominamos história humana e que eu prefiro denominar aventura humana. Pois bem, é este o conhecimento mítico. Como disse aqui Aranha e Martins, diz: o mito é uma forma de se situar no mundo, isto é, de encontrar o seu lugar entre os demais seres da natureza. Que beleza! Max Scheler, em 1928, criou uma disciplina cujo título foi Antropologia Filosófica. Vejam, Antropologia Filosófica. Pensar o ser humano através do próprio pensamento. Autodizir-se o ser humano
por si mesmo, em si mesmo e consigo mesmo. E qual foi a pergunta, diríamos assim, que estrutura essa antropologia que ele denominou filosófica, que articula toda a coluna vertebral desse conteúdo? Foi, caríssimos, procurar o lugar do homem no cosmos. Esta foi a pergunta. Então, caríssimos, só chamo a atenção para esse conhecimento mitológico, porque, claro, além de nós, como estudantes, como universitários, saber o que temos entre mãos, então devemos valorizar, diante de uma cultura científico-tecnológica que no seu rolo compressor parece que elimina este conhecimento mítico. Desde meu ponto de vista, parece que quer eliminar uma atitude fundamental do próprio ser humano. E falávamos de Max Scheler já, então passamos para esse 3.3, o que aqui o Marculino Camargo denominou conhecimento filosófico. E aqui, claro, o conhecimento filosófico, já temos falado muito da filosofia, mas só queremos dizer que o conhecimento filosófico, meus caríssimos, tem como, diríamos assim, exigência fundamental, ponto de partida essencial, o exercício racional. Para o filósofo, tudo tem que passar pelo tribunal da razão. E a razão é o supremo valor, é a qualidade, é a faculdade maior que identifica o ser humano nesse exercício de conhecer. Porque, caríssimos, a filosofia não se conforma com resultados obtidos ou adquiridos, seja através de um método, seja através da experiência vital. Ela não se conforma, não se torna passiva diante de resultados conseguidos e obtidos. Ela é uma permanente inquietação, ela é um permanente desejo de saber, como dizia Aristóteles, inerente à natureza do ser humano. O ser humano é filósofo inerentemente. Diríamos assim que o ser humano, se deixar de fazer esta atividade que se denomina de filosofia, deixa de ser ser humano. E aqui então, como digo, e puxando para a nossa disciplina, a teoria do conhecimento, claro, então o exercício racional aqui é o fundamental para essa produção do que aqui se denomina conhecimento filosófico. E aqui então, diríamos assim, não é que o filósofo, de certo modo, desconheça, não desvalorize, mas desconheça as outras dimensões que constituem a natureza do ser humano, a essência do ser humano, o ser do ser humano. O ser humano é também sentimento. O ser humano é também utopia. O ser humano é também cultura, é história. O ser humano é um animal social, é um animal político. Não é que um filósofo desconheça tudo isso. Não. Mas todas essas atividades, diríamos assim, alcançam seu cume a partir do momento em que, primeiro, são fruto do exercício racional e alcançam seu esclarecimento supremo quando essa razão, ao mesmo tempo que os produz, faz a tomada de consciência disso que produz. Por isso que Hegel vai dizer assim,
A filosofia tem como símbolo a coruja de Minerva, porque a coruja de Minerva só aparece ao final do dia. Quando o dia concluiu e começa o anoitecer, é que a coruja levanta o voo. Por quê? Porque, assim como a coruja, a filosofia vem a registrar, a reconhecer, a fazer a tomada de consciência do que aconteceu, como fazer durante o dia. Então, esses acontecimentos do dia, metaforicamente falando, eles são reconhecidos no momento que aparece a filosofia. A filosofia faz a tomada de consciência disso. Nós diríamos assim, já que nós falamos sempre de que nossa teoria do conhecimento, quem tem essa atividade principal é o Homo sapiens, nós diríamos assim, o Homo sapiens produz essas atividades do seu próprio dar-se conta, e quando aparece a atividade filosófica é quando ele, refletindo sobre si mesmo, sobre seu próprio fazer, então faz a tomada de consciência disso que fez. Ou, como dizem tecnicamente alguns filósofos existencialistas. Essa realidade humana, essencialmente sapiens, passa do em si ao para si, no seu autorreconhecimento. Ou, como diziam alguns marxistas, é necessário que esse ser humano sapiens seja sapiens sapiens. Ou seja, que o que lhe pertence ontologicamente, que o que lhe é próprio naturalmente, possa se transformar em história. História é quando ele registra exatamente essa tomada de consciência do que faz, do que fez e do que fará. E aqui é que aparece essa atividade filosófica. A filosofia passa do em si para o para si. Caríssimos, esta atividade filosófica, na sua dimensão política, ela talvez alguma liderança operária, algum líder político, alguma liderança revolucionária, possivelmente entenda assim tranquilamente o que estou dizendo, quando se passa para a política. Porque, caríssimos, o que custa levar ao operário para fazê-lo tomar consciência de seus direitos e lutar por seus direitos trabalhistas, porque lhe pertencem a ele como ser humano, como pessoa, que lhe dizem respeito à sua própria dignidade, é bem difícil que ele possa passar do em si ao para si e assumir-se com essa dignidade humana que lhe diz respeito naturalmente, mas que ele ainda não toma consciência pela sua alienação. Daí que Paulo Freire dirá: estes oprimidos, estes alienados, só poderão engajar-se num movimento de libertação na medida... Eles não podem chegar a esse movimento de libertação como oprimidos, como alienados. É necessário que eles cheguem a esse movimento, que constitui um movimento de libertação, já como seres humanos, desalienando-se, desoprimindo-se, para que possam verdadeiramente se apresentar como seres humanos. Se tornar valiosos para si mesmos como seres humanos. E esta passagem, caríssimos, tecnicamente, do em si para o para si, esta consciência crítica que dirão os filósofos, ou os educadores denominarão consciência filosófica, simplesmente, este é um trabalho hercúleo.
Este é um trabalho de séculos. Este é um trabalho pedagógico que só mediante um processo revolucionário consegue-se alguma coisa. Pois bem, então, o conhecimento filosófico, como digo, seria reconhecer a primazia da razão nessa produção de conhecimento e somente o que o Tribunal da Razão aceite como saber, como conhecimento e todo aquilo que seja reconhecido por esse tribunal. Pelo que diz em relação ao conhecimento teológico, que aqui também o Marculino Camargo aponta como um tipo de conhecimento, nós devemos dizer o seguinte: quem não disse que, por exemplo, Albert Einstein é um cientista da ciência física? Quem não disse que Immanuel Kant é um dos cientistas da filosofia? Quem não disse que qualquer outro que produziu conhecimento empírico é, por esse fato, um cientista e que merece respeito o resultado de seu conhecimento, o fruto de seu esforço racional científico? Caríssimos, pois assim como nós temos, digo eu, cientistas na física, na química, na matemática, na cosmologia, na geografia, na física, eu digo assim, me permito dizer que nós temos cientistas religiosos. E eu não quero trazer aqueles que eu sei que foram fundadores de religiões, mas que conheço pouco. Mas vou trazer aqui o exemplo de aquele que eu, de alguma maneira, estudei de uma maneira mais detida e aprofundada. O fundador do cristianismo, Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, que viveu entre 33 e 36 anos, que serviu de ponto de partida para a nossa cronologia do calendário temporal de nossa cultura cristã, de nossa cultura ocidental. Ele foi um homem que literalmente viveu sua vida como compromisso com sua fé em um Deus Criador, que ele denominou Pai de todos os seres humanos e que ele denominava Paizinho. Quem diria assim que Jesus de Nazaré, pelo pouco que se conhece, era um mentiroso? Quem poderia dizer que era um sujeito que não merece nenhuma credibilidade? Eu, pessoalmente, digo que, pelo que tenho estudado, ninguém. E me lembro aqui de uma frase de Dostoiévski, que disse o seguinte: Dostoiévski viveu, vocês sabem, lá para o final do século XIX, e ele dizia o seguinte: diante dessas biografias que estão aparecendo e que negam que Jesus de Nazaré tenha existido como um ser histórico, ele dizia, então eu digo, pelo que nós temos de registros, se não houvesse nada e apenas houvesse a seguinte frase: Jesus de Nazaré foi um homem justo. Ele disse, isto bastaria para saber que ele existiu. E Tolstói,
outro russo, vejam, russos, dizia, se algum dia na minha vida social me encontrar com uma pessoa que me diga que a verdade não está em Jesus de Nazaré, eu preferia ficar com Jesus de Nazaré que com a verdade. Ele dizia. Então, caríssimos, são seres humanos que eu digo aqui, eu não sei se se pode criticar o Tolstói, Dostoiévski, Albert Einstein e tantos outros, Blaise Pascal, Kierkegaard, tantos outros. Eu diria assim, com todas essas letras, meus irmãos, Karl Marx, diria também Ludwig Wittgenstein. Todos eles terminam sendo místicos. Bastaria reconhecer, ler suas, diríamos assim, suas obras finais. Martin Heidegger, que terminou, diríamos assim, que começou como abolindo toda a transcendência, terminou dizendo, só Deus pode salvar, só um Deus pode salvar. Terminou dizendo isso. Diante disso que ele diz da sociedade científico-técnica, diante desse atropelo, diríamos assim, do que significa ser humano, por essa parafernália de cultura que ele próprio criou e que está se voltando contra ele, ele diz, só um Deus pode salvar. E disse mais, quando eu chego a este nível de reflexão, que não é mais filosófica, ele disse, e está escrito, ontoteológica, reflexão ontoteológica, ele diz, a este nível de reflexão, só pode se falar poeticamente. Não há outra linguagem. É uma linguagem poética. Só pode se falar poeticamente. Por quê? Porque o ser humano, para poder falar desse mistério, dessa cifra que nós denominamos Deus, é necessário que o ser humano aprenda a viver no inefável. Ele disse. E eu gostaria de ler muitos mais, muitos outros, diríamos assim, cientistas empíricos, racionais, para, de alguma maneira, valorizar este conhecimento teológico tão desvalorizado na academia, tão aparentemente desvalorizado pelos cientistas, que eu não acredito. Sempre que pego um cientista ao final de seus dias, ou no meio da barulheira e alboroto de seu trabalho científico, diz, me lembro agora desse projeto o bóson de Higgs, que estavam fazendo um experimento de encontrar a primeira partícula material, onde a energia se transforma em matéria, para dizer assim, aqui começa a realidade. Essa equipe, vejam, por definição, um grupo de ateus, que não necessitam de Deus para explicar nada, eles, pelo menos foi o que saiu na imprensa, eles, quando encontraram o bóson de Higgs, ou seja, o momento preciso, o instante em que a energia se torna matéria, que denominaram bóson de Higgs, Higgs, em homenagem ao cientista que tentava fazer isso, exclamaram sem que ninguém lhes apontasse uma metralhadora, sem que ninguém lhes colocasse uma faca no pescoço para que se expressaram assim. Mas eles naturalmente, espontaneamente, desde sua intimidade inconsciente, ou desde sua intimidade humana, exclamaram, encontramos a partícula divina. Oh,
encontramos a partícula divina. Mas, caríssimos, vocês não tinham abolido a visão teológica? Na sua visão científica, não tinha desaparecido a visão religiosa? Como é que vocês, espontânea, naturalmente, sem que ninguém nos fosse ametralhar, disseram, encontramos a partícula divina? Logicamente que eu digo, claro, eles não eram teólogos e o teólogo teria que refletir sobre essa frase dizendo, bom, é muito bonito, é muito belo e admirável que esse grupo de cientistas diga encontramos a partícula divina. Desde um ponto de vista do conhecimento teológico, desde um ponto de vista rigoroso, a gente diria, bom, estão dizendo uma heresia, porque Deus não é matéria, Deus não é objeto, Deus não é coisa, Deus não é um quarks, um conjunto de quarks, de quanta. Não é. Não é isso. Mas, esta é outra coisa. O que eu quero trazer aqui é que a experiência humana, ela também registra esta dimensão teológica. Ou como diz Heidegger, ontoteológica. E é isto que é fundamental. E é isto que não se pode apagar. Por isso que nós dissemos bem lá no início da teoria do conhecimento, vamos a sublinhar a dimensão racional, sapiens, desse animal, dessa natureza, desse ser, dessa realidade, mas sem desconhecer, sem unidimensionalizar as outras dimensões que constituem isso que denominamos humanidade. E a humanidade aqui, diríamos, pegando o conhecimento teológico, se exprime na sua dimensão teológica, se exprime na sua dimensão religiosa. Então podemos falar assim, o Homo sapiens é um animal religioso. Por quê? Porque é um animal humano. E quando dizemos humano, nesse animal, neste momento estamos dizendo teológico, religioso. E assim sucessivamente. É uma natureza humana. Mas aqui, desde o ponto de vista do conhecimento teológico, devemos dizer, é uma natureza teológica. Ele tem uma natureza teológica. Claro que aqui havia que estudar história das religiões, havia que estudar uma visão determinada teológica, existem muitas, enfim, mas há uma comunhão em todas as visões de Deus que a humanidade produziu ao longo de sua história. Mas então é importante não perder de vista que esta dimensão teológica é constitutiva essencialmente desse animal, dessa natureza, desse ser, dessa realidade que nós denominamos humana. E que é tão importante como sua característica sapiens, sua característica racional, como sua dimensão poética, como sua dimensão mítica, como sua dimensão de senso comum, como sua dimensão filosófica. Este também é importante. E, claro, aqui nós colocamos o conhecimento teológico, o conhecimento adquirido a partir da experiência religiosa. Isto é fundamental. Isto é fundamental. Não me interessa aqui, vamos dizer assim, a construção do corpus teológico de uma determinada visão religiosa. Se Deus é todo-poderoso, se Deus é omnisciente, se Deus é onipotente, enfim, isso já são definições que surgem da experiência religiosa. Mas o que me interessa aqui é o ser humano tem essa experiência que interpreta, que lê, que realiza uma hermenêutica e diz é uma experiência religiosa. Bom, é isso que interessa. Aqui para nós, estudando a teoria do conhecimento, é isso que interessa. Há uma experiência religiosa, ou que o ser humano denomina experiência religiosa. Porque é ele que denomina. Nós dissemos ao início de nossas aulas, todo saber, toda a ciência, toda a teoria do conhecimento, todo o conhecimento é geocêntrico e antropocêntrico. E ponto. Esta é a sua limitação.
Esta é a grandeza do planeta, deste ponto azul que viaja pelo universo. Esta é a riqueza e a miséria, a grandeza e a pobreza deste ser denominado humano. Não, é uma questão que está colocada aí, mas que tem esta dimensão teológica, claro que ele tem. Por último, caríssimos, no item 3.5, já falei muito ao longo deste tema e dos outros temas, o que aqui se privilegia na teoria do conhecimento como conhecimento científico. Mas, como digo, caríssimo, não se deve esquecer que todos os outros conhecimentos surgem também da experiência. São experiências humanas, todos eles, todos. Por isso que se denominam conhecimento. É conhecimento mitológico. É conhecimento do senso comum. É conhecimento filosófico, como nós vimos no seu primeiro tema. É conhecimento teológico, porque também é da experiência. E isso é fundamental. Fundamental para alicerçar isto que se denomina conhecimento científico, e como nós dissemos ao longo de nossa aula, ou da aula passada, o que caracteriza o conhecimento científico para dizer que ele produz ciência e que esta ciência é um saber verdadeiro, ou pretende ser um saber verdadeiro? Claro que ele é fruto da experiência e que pode ser experimentável. Ou seja, que pode ser levado a um laboratório de experiência, pode ser testado com suas variáveis e suas constantes, e pode, diríamos assim, ser falseável até o momento que se conheça outra nova conclusão verdadeira, outra nova certeza. Porque o conhecimento científico tem como característica também desenvolver-se, progredir, crescer, se esclarecer, como é o próprio ser humano na sua aventura humana, no seu peregrinar pelo planeta. E vai aos trancos e barrancos, vai entre certeza e incerteza, entre afirmações e negações. Mas este é o processo do conhecimento científico. Diriam os cientistas, nós avançamos através de erros. Eu digo, bom, tudo bem, sim, de maneira imediata pode-se dizer que erramos, mas não erramos, aprendimos outra coisa que não é por aí, mas aprendimos. E essa é a positividade da negação do que possivelmente pudesse ser chamado de erro. Mas há uma positividade nisso. E aqui dou um ponto a Henrique Dussel quando diz que somente a dialética pode ser verdadeira dialética, e ele diz, então há uma falsa, quando a afirmação se processa através de uma negação, onde a negação também é afirmação, porque senão não podia ser verdadeira negação. Como é que se vai confrontar uma afirmação e uma negação, onde a negação é nada, é uma redundância, é nada, não é. Como é que se pode? Então, a negação tem que também ter uma positividade e uma afirmação. E aqui, caríssimos, então, o conhecimento científico trabalha nesse processo, se vocês quiserem, dialético, de afirmação, de positividade e de erro. Mas não é erro. Erro também é um aprendizagem. É um saber. E este saber é que faz progredir, faz andar, faz esclarecer o conhecimento naquele momento em que ele se encontra, e que avança, e que cresce, e que se esclarece, e que nos ilustra. E este é o conhecimento científico, que evidentemente na teoria do conhecimento se privilegia em todas as áreas do conhecimento. Por isso que aqui o conhecimento científico, como é fruto da experiência e é testado no experimentável, então, aqui, claro, dizemos, é privilegiadamente o conhecimento empírico. Como já nós explicávamos, que surge do indutivo, passa para dedutivo, etc. e tal. E aqui só termino esta aula
lendo o seguinte, sobre o conhecimento científico. Em princípio, o conhecimento científico é a procura permanente e constante de explicações e soluções da realidade. Por isso que é um conhecimento necessário. Dizemos, qual é a característica da ciência? Que possa ser sistematizada, que saia ao encontro de necessidades e que possa ser universalizável. Então, aqui, e soluções da realidade, necessário, com a respectiva reavaliação de seus resultados. Ou seja, sempre que se está estudando, pesquisando, produzindo conhecimento empírico, sempre se está fazendo avaliação, reavaliação, e avançando, e qualificando, e aprimorando, e progredindo. É isto o que o ser humano faz e transforma a realidade através desses resultados, desse saber empírico ou desse conhecimento científico. E termino com o que Marculino Camargo diz. O conhecimento científico é verificável ou demonstrável. Por isso que se critica muito a filosofia, se não é capaz de verificar ou demonstrar suas premissas. É por isso que se critica a metafísica, porque carece de um referencial onde se possa verificar ou demonstrar seu conteúdo. É por isto que a ciência da história, que estou falando aqui para estudantes de história, é por isto que a história, como não pode repetir a experiência histórica, não se pode verificar ou demonstrar porque a história já foi. Poderia-se dizer assim, não dogmatizando, mas, entre outras coisas, a história é o estudo do passado. E por isso, como é que vamos verificar ou demonstrar essa experiência do passado? Ela já foi. Então, aqui vem a crítica, evidentemente, à história enquanto ciência, à metafísica e a outras áreas do conhecimento que a gente precisa verdadeiramente estudar em detalhe nos seus fundamentos, como é que elas aparecem também como conhecimento. Este é o desafio da teoria do conhecimento. E aqui só deixo, evidentemente, a inquietação, deixo a mosca na orelha para quem tenha preocupação com a filosofia como ciência, a história como ciência, a sociologia como ciência, ou como dizia Delfim Neto, a economia como ciência, enfim. Bom, o conhecimento científico, nos disse Marculino Camargo, é verificável e demonstrável. Ele se baseia em um método de observação, formulação de hipóteses e demonstração. E nós dizíamos, ou não, da hipótese. Mas este não demonstrado de hipóteses, que tradicionalmente se fala como erro, dizíamos, não é totalmente um erro, é também um modo de aprender e de saber e de adquirir conhecimento para continuar pesquisando e avançando. Ou dialeticamente falando, isso que aparece como negação tem que ter uma positividade, tem que ter como conteúdo uma afirmação para poder se apresentar diante de outra afirmação que se apresenta desafiando-la para negá-la. Esta é a questão. Bom, então, observação, formulação de hipóteses e demonstração. Com este processo, atinge as causas da realidade. Ou seja, nós dizemos o núcleo, o fundamento, a raiz, a essência dessa parte da realidade que se pretende estudar. Então, com este processo, com este método que nós falamos, atinge as causas da realidade, formulando leis gerais, fórmulas ou teorias que resultam da comprovação e, por isso, nos permitem sua representação.
E aqui, caríssimos, com isto terminamos nosso tema 4, que, como digo, desculpem, em nosso plano de curso aparece como uma só aula, e que aqui nós, por diversas circunstâncias, por extensão deste professor, por empolgamento deste professor, tivemos que colocá-la em 2 aulas. No material que mandei pelo seu e-mail, vocês vão encontrar aqui o projeto de pesquisa e suas técnicas, referidas especificamente a esse método de pesquisa que nós estudamos, junto com o método acadêmico e com o método científico. E aqui também, o projeto de pesquisa e suas técnicas, vocês vão encontrar primeiro, um roteiro aqui, com objetivos, metodologia, financiamento, justificativa, conteúdo, cronograma de atividades, fontes de financiamento e bibliografia, onde vocês, de alguma maneira, poderão ilustrar o que é um projeto de pesquisa em andamento. E se pode montar, sobre esse esquema, um projeto de pesquisa que vocês desejem. Outro texto que mandei por e-mail é este texto de Gilberto Felisberto Vasconcelos, cujo título é O Homo Látex. O Homo Látex refere-se a uma crítica sobre os professores universitários que ficam nervosos porque têm que produzir textos para publicação. E ele disse aqui o Homo Látex, porque látex é aquele famoso currículo onde você vai colocando toda a sua produção intelectual e vai pontuando academicamente falando. Que disse aqui o Gilberto Felisberto Vasconcelos, vocês podem ler: o Homo Látex passa o tempo contando pontinhos, abomina a razão e o estilo. O jovem professor ingressa brotildo e desvitalizado na carreira, dando por finda e anacrônica a incumbência de que a universidade deve refletir sobre o saber necessário. E claro, aqui o Gilberto Felisberto Vasconcelos faz uma crítica sobre esse nervosismo de sempre estar acrescentando ao currículo Látex qualquer coisa que a gente produz, como ele disse, de certo modo, sem certa consistência científica. E com isto, então, terminamos o tema 4. Obrigado. E nos vemos na próxima aula, porque a próxima aula, depois de toda esta parafernália que nós temos dito até agora no tema 4, o tema 5 é o cumprimento de nosso objetivo específico, que é tratar o conhecimento histórico. E aí nós vamos ver as caras com a pergunta: a história é ciência ou não? Quem é o sujeito, o cientista desta ciência? E em que medida se pode dizer que trabalhamos a ciência da história, que estudamos a ciência da história e que seremos professores dessa ciência? Então, até lá, obrigado.